Oi, eu sou a Rafaela, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca de cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa preta, atrás de mim um cenário colorido e essa é a nossa aula sobre União Ibérica. Você sabia que o rei do Brasil, que também é rei de Portugal, né? Vamos lembrar que o Brasil já foi colônia, e o rei da Espanha já foram a mesma pessoa? Não, você não ouviu errado. Essa história bem maluca, a gente vai começar a falar dela aqui na nossa aula. Mas antes, a gente tem que ir lá para trás, na época da colonização. Na verdade, no início da colonização. Ali, segunda metade do século XVI, aproximadamente 1550. Naquela época, o Brasil era bastante diferente. O que acontecia aqui, o que vigorava no nosso território é o que a gente vai chamar de capitanias hereditárias, e você vai ver o mapinha das capitanias hereditárias aí, ó, na sua tela. Observe o mapa. Você reparou que o território do nosso país era bastante diferente? Isso devido ao Tratado de Tordesilhas. Esse acordo estabelecia a divisão de terras desse novo continente entre Portugal e Espanha. Observa que tem uma linhazinha aí. A parte colorida é de Portugal. O resto do continente eram terras espanholas. Bem, voltando aí às capitanias hereditárias, elas foram a primeira divisão territorial e administrativa implantada pela coroa portuguesa aqui no nosso país. Basicamente, eram 15 grandes faixas de terra que tinham sua administração entregue a interessados. E essa pessoa, ela tinha que arcar do próprio bolso com a colonização. A vida nas capitanias hereditárias não foi a única forma, né, a única tática administrativa usada pela coroa portuguesa. Em 1548, vai ter o governo geral. O governo geral ele tinha o objetivo de ampliar a presença da coroa portuguesa aqui na colônia. Bem, nem todas as capitanias deram muito certo. Alguns donatários, assim que a gente chama quem administrava as capitanias, não conseguiram implementar, por diversos fatores, a colonização. Então, a coroa portuguesa, na tentativa de implementar de vez a colônia aqui, ali vai comprar uma dessas capitanias que não deram muito certo, que é a capitania da Bahia. Por que não deu muito certo? Porque teve um levante tupinambá. E da capitania da Bahia vai ter a primeira capital do Brasil, que é Salvador. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral que nós tivemos. Ele veio para cá com vários funcionários portugueses. 3 em destaque: o ouvidor-mor. O ouvidor-mor, ele seria responsável pela justiça. O provedor-mor, responsável pelos impostos, por arrecadar os impostos. E o capitão-mor, que era o responsável pela defesa. Para além desses funcionários, também vieram junto com Tomé de Souza tecelões, pedreiros, outras profissões justamente para esse início de processo de colonização. Ah, tem outra coisa bem importante. Tomé de Souza foi o primeiro que trouxe gado para o Brasil. O gado não é nativo daqui. Então, foi Tomé de Souza que trouxe de Cabo Verde. O Tomé de Souza, ele tinha um objetivo, que é transformar o colono em morador. Para isso, ele vai incentivar a implementação de engenhos. Ele também vai incentivar que aldeamentos indígenas de índios que não fossem problemáticos sobre a ótica da coroa, também fossem perto desses engenhos e promover essa interação. Engenho, você aposto que já ouviu falar nessa palavra, mas o que é um engenho? Engenho vai ser uma grande propriedade rural, onde todas as etapas da produção de açúcar serão feitas, desde o plantio da cana até moenda, todas essas etapas. A gente vai ver rapidinho aí 2 imagens que representam o engenho do pintor Rugendas. O açúcar representou a primeira grande riqueza produzida no país.
e também a expansão territorial que vai ter no Brasil. Bem, o Brasil vai se tornar o maior produtor e exportador de açúcar da sua época, sendo que Pernambuco vai ser a capitania que vai ter destaque nessa produção. O açúcar era produzido em grandes fazendas e lá somente esse gênero era plantado. Isso a gente chama de monocultura. E a sua produção era totalmente voltada para o mercado exterior. Eu aposto que você observou aí nas pinturas do Rugendas a cor de quem trabalhava nos engenhos. Exatamente. Eles eram indivíduos de origem africana. Antes da introdução da mão de obra de africanos, os primeiros escravizados aqui do Brasil foram os indígenas. Os indígenas tinham suas aldeias invadidas, até aqueles que não eram problemáticos sobre a ótica da coroa. Mas esses indígenas não aceitaram, assim, a escravidão. Eles tinham suas formas de resistência, como ataques, resistência a trabalho, fugas. E com a produção aumentando, foi a demanda por mão de obra também. Uma das soluções para a questão da escravidão indígena foi a escravidão de pessoas de origem africana. Geralmente, essas pessoas, elas eram prisioneiras de guerra, entre as guerras das aldeias lá na África. Os chefes das aldeias negociavam esses prisioneiros com traficantes brasileiros ou luso-brasileiros, em troca de alguma coisa que podia ser, por exemplo, tabaco, aguardente, alguma coisa assim. Essas pessoas de origem africana, elas eram capturadas às vezes no interior do continente, elas eram levadas até um porto e ali esperavam todo esse trâmite. Vale lembrar que as viagens de África para a América eram um pesadelo. Esses indivíduos vinham em condições absurdas, que inclusive seria muito difícil a gente descrever, né? Insalubres, as viagens duravam, às vezes, mais de um mês, 2 meses, muitos morriam no meio do caminho. Chegando aqui, eram separados de suas famílias, eram vendidos, mas, mesmo assim, eles encontravam uma forma de resistir, o que o ambiente proporcionava. Então, resistência sempre teve. Mas vamos voltar aqui a falar de União Ibérica. Esse período, ele vai ser marcado justamente como Portugal e Espanha, eles vão ter exatamente o mesmo rei. Mas de onde vem esse nome União Ibérica? União Ibérica, ela vem de Península Ibérica, justamente a península onde Espanha e Portugal estão localizadas no mapa da Europa. Então, a União Ibérica, ela ocorreu em 1580 e foi até 1640. Ela justamente foi essa unificação das coroas espanhola e portuguesa. Teve uma crise sucessória no trono português. Essa crise, ela decretou o final da dinastia Avís e coroou Filipe II da Espanha como Filipe I de Portugal. Rei de Portugal, Dom Sebastião, desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir contra os mouros no Marrocos, em 1578. Como esse rei não tinha herdeiros, quem o sucedeu foi seu tio-avô, Dom Henrique. Após 2 anos, Dom Henrique morreu, também sem deixar herdeiros. E essa crise, ela só foi resolvida quando Filipe II assume a coroa portuguesa. Bem, como você deve ter reparado, esse momento da União Ibérica, ele foi justamente um momento em que aqui o Brasil estava em expansão territorial e de desenvolvimento econômico. Mas esse rei, que agora é rei da Espanha e de Portugal, ele não vai mexer
nas estruturas administrativas aqui da colônia. Ele vai manter, pensando principalmente em evitar algum tipo de revolta, de rebelião dos colonos que aqui já estavam. Ele só vai, assim, fazer uma coisinha que é bem importante, que é dar mais poder, principalmente poder militar, ao governador geral. Outra coisa também que vai ser bastante importante, pensando principalmente na questão territorial, é que essa coroa ibérica vai fundar um outro estado. Esse estado ele vai ser separado. Vai ser o estado do Grão-Pará e Maranhão. E a gente vai ver esse mapinha aí agora. Lembra do Tratado de Tordesilhas, que a gente falou lá no início da aula? Esquece. Ele separava justamente as terras entre Portugal e Espanha. Agora Portugal e Espanha têm até o mesmo rei. Então aquilo já não vai mais valer. Para justamente defender a região ali do norte do Brasil, que seria a entrada da bacia amazônica, que daria acesso à parte espanhola da América e principalmente às minas de prata da Bolívia, a coroa vai criar o estado do Grão-Pará e Maranhão, que em termos administrativos é separado do Brasil. Ele tem até o seu próprio governador, que corresponde, que vai falar diretamente com Lisboa. Esse estado ele é criado em 1621. Outra medida importante foram as ordenações filipinas de 1603. Essas ordenações serviam para sistematizar e coordenar a legislação vigente. Essas ordenações vigoraram até o século XX, quando surgiu o Código Civil Brasileiro. Gente, a gente viu na aula de hoje o início da colonização, um período que a gente vai chamar de União Ibérica, que simplesmente Portugal e Espanha tinham o mesmo rei. E a gente viu também quais consequências que isso deu aqui para o Brasil. A aula de hoje está acabando, mas não sem um desafio. Você ouviu aí no meio da aula uma palavra engenho? Você já pensou que aqui na nossa cidade tem muitos bairros que tem engenho no nome? Tem Engenho da Rainha, Engenho Novo, Engenho de Dentro. Será que esse engenho, que faz parte do nome do bairro, é o mesmo engenho que a gente falou na aula de hoje? Tenta descobrir aí em casa. Gente, beijos, até a próxima. Tchau, tchau. Oi, eu sou a Rafaela, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros, estou usando uma blusa azul, atrás de mim uma estante branca com vários livros. E eu estou aqui para falar um pouquinho das memórias da minha infância. Eu trouxe um objeto aqui, mas não necessariamente é o objeto que eu tinha quando eu era criança, mas que tem tudo a ver com isso, que é um quadro negro e um giz. Bem, esse quadro negro eu usei em uma atividade pedagógica, mas ele me remete bem... Quando eu era criança, eu já brincava ser professora. Eu já organizava uma sala de aula com os recursos que eu tinha e eu escrevia, na verdade, atrás da minha porta, que era de madeira, porta do meu quarto. Então, desde sempre eu tinha essa questão de ser professora. E aí, com o passar dos anos, eu optei pela história, porque era a matéria que eu mais gostava na escola. Então, passado o tempo, me tornei uma professora de história, como vocês podem acompanhar. E você? Que memória que você tem da infância? Hein? Será que é alguma coisa que você brinca será sua profissão no futuro? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.